Graça e paz, meu irmão. Na verdade, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Essas são palavras do Senhor Jesus Cristo no capítulo 26, no versículo 41 do Evangelho de Mateus. Vamos refletir nessa mensagem. Olha, eu, antes de me converter, há mais de 20 anos atrás, eu fui criado no Espiritismo. Eu estudei livro dos Espíritos. Eu reputo tudo isso por esterco, mas há que se ter alguma finalidade para este momento da minha vida que eu passei. Hoje, liberto da mentira, eu vejo que o espírito do anticristo, ele tenta imitar tudo, copiar tudo e usar tudo aquilo que é de Deus, pervertendo a sua real função. Vou te explicar como. Nós temos a assinatura de Deus em nós, a Trindade. Está a assinatura de Deus nas coisas da criação, naquilo que foi feito. Veja, o estado físico, sólido, líquido e gasoso. Muito me chamou a atenção o saudoso irmão Adalto Lourenço. Isso, ele era um estudioso, uma pessoa muito renomada, muito respeitada, físico, salvo engano era um físico. Ele tinha muito conhecimento da área do espaço sideral, dos astros, das estrelas. E ele transformava coisas muito difíceis em coisas muito simples de se compreender. E eu lembro de ouvir o professor Adalto Lourenço, pastor, falando de uma forma tão simples, coisas tão complexas, explicando sobre o universo, sobre a criação, sobre as coisas estarem anos-luz de distância, só que quando foram feitas todas no mesmo instante, então elas estão numa distância de anos-luz para se chegar. Mas o que nós vemos aqui são anos-luz de distância, mas foram feitas no mesmo momento. Então, ele nos dava o entendimento de que o universo, ele não está organizado, ele foi criado organizado e está desorganizado. Vamos entender, não vamos fugir do tema, vamos entender. Nós temos, eu estava falando de nós, temos a assinatura de Deus. Qual seria ela? Nós somos compostos por um corpo, por uma alma e por um espírito. Quando eu estudava o livro dos Espíritos, quando eu era kardecista, eu fui criado nisso, né? Lá eles falam que é o corpo, eles usam matéria. Então, o nosso corpo eles chamam de matéria. A nossa alma eles chamam de perispírito. E o espírito eles chamam de espírito mesmo, né? Mas vamos entender isso. Olha, à luz da palavra, meu irmão, à luz da Bíblia. Foi uma introdução um pouco longa, 3 minutos. Vai ser uma mensagem um pouco longa, mas vai ser muito gratificante. Fique até o final e tente entender. Nós temos uma consciência. Essa consciência é a nossa alma. Este corpo que você vê, que envelhece, é uma roupa, é a matéria. A consciência, o nosso pensamento, aquilo que dá força, que dá ordem a esse corpo, ela vive intrinsecamente em harmonia, corpo e alma. Mas nós somos feitos tripartites. O que sustenta todo este corpo é o Espírito. E a palavra de Deus fala em Gênesis que Deus soprou o Espírito, que Deus soprou na gente. Também fala ali no dia de Pentecoste, no Novo Testamento, que, livro de Atos, que Deus soprou o Espírito sobre os servos dele que ali estavam, quando derramou o Espírito Santo. Então, para que eu estou te chamando a atenção para todas essas passagens? Ele falou para Pedro antes de ser crucificado, antes de ir para a cruz: orai e vigiai, porque na verdade o Espírito está preparado, mas a carne é fraca. Vamos entender, se nós somos um ser tripartite, se nós temos corpo, se nós temos uma alma e se nós temos um espírito, tem que haver harmonia entre os três. Quando o homem foi feito, ele tinha harmonia, mas quando ele peca, o espírito do homem se desliga do espírito de Deus e ele passa a morrer por esse motivo. Vamos entender. Vamos usar a analogia de um celular. O celular criado pelo homem.
Você olha para o celular e você vê a tela do celular, você vê a parte material dele. Podemos dizer que isso é o corpo, a matéria. Ele tem um programa dentro dele que faz funcionar todas as funções. Podemos dizer que isso é a alma, o aplicativo, o software. E ele tem que estar carregado com energia. Podemos dizer que isto é o espírito, numa analogia. O inimigo ele tenta copiar, tenta replicar a perfeição de Deus numa máquina. E é isso que vemos no celular. Mas o homem, o espírito do homem, quando ele estava ligado a Deus, ele não morria. Quando ele se desliga de Deus, ele passa a morrer. Podemos dizer que nós somos como um celular carregado, que quando acabar a bateria morremos. Entende? O teu espírito, quando estava ligado a Deus, ele tinha uma fonte de energia eterna, infinita. Quando ele se desliga de Deus, ele tem uma centelha que vai se consumindo, se consumindo, se consumindo até acabar. Podemos dizer que quando nós nascemos, nós temos como se fosse uma centelha de vida, uma bateria, uma partícula do espírito que vai se apagando, até que chega o dia, o último dia, que é o dia da nossa morte. Quando Jesus vem, ele vem para fazer essa ligação de volta do espírito com a alma e com o corpo. Ele vem para resgatar as nossas almas, porque o corpo vai perecer, vai voltar para o pó. E quando o corpo voltar para o pó, se você não foi resgatado pelo Senhor Jesus, a sua alma, ela vai morrer, porque o teu espírito está morrendo, está se apagando a cada dia que passa. Mas se você se ligou novamente a Jesus, você está salvo. O seu espírito nunca vai morrer. Ele está novamente reconectado à fonte infinita de energia, que é Deus, a vida. Interessante. Então, nós vamos ser recarregados. Nossa energia nunca vai acabar. Nós nunca vamos morrer. O corpo perece. A alma vai se desligar do corpo. A consciência permanece. E a consciência sem o espírito, ela está destinada ao inferno. Mas a consciência com o espírito, ela está destinada a Deus. Qual o espírito? Espírito Santo de Deus. Veja, quando Deus ele usa ao seu povo, à igreja, a você, é bênção, é vida. Quando os demônios te usam, é morte. Eles querem desfigurar a obra de Deus, eles querem desfigurar Deus, a tua imagem e semelhança de Deus, a finalidade precípua para a qual nós fomos feitos. Veja, a palavra diz que quando os demônios voltam, quando foram expulsos, voltam e encontram a casa vazia, varrida e adornada, eles a ocupam. O que torna a casa vazia, varrida e adornada? Uma pessoa que conheceu Jesus e deu as costas para Jesus por conta do pecado. Preferiu permanecer no pecado. O que expulsa os demônios da habitação em ti, meu irmão, minha irmã? É exatamente a falta de santidade. O que é a santidade? A santidade é você deixar que o Espírito Santo de Deus habite no teu coração. Jesus falou, na verdade o Espírito está preparado, mas a carne é fraca. O bem que nós queremos fazer, por muitas vezes não fazemos, porque o nosso corpo é de pecado. Mas cabe a cada um de nós lutar contra o pecado, todos os dias, até o final. É por isso que Paulo fala, combati o bom combate e guardei a fé. Até o final, meu irmão, você vai ter que lutar contra a carne, que é o teu corpo, o meu corpo. Nós teremos essa luta até o final. Mas a alma remida, conectada a Deus pelo Espírito Santo, essa está viva, essa não perece. Quando desligarmos desse corpo de pecado, estaremos conectados para sempre com o Espírito Santo, a fonte de energia que não termina. O caminho é a verdade e a vida. O outro é a morte. O outro é a imundícia. Quando Deus te usa, é bênção, é salvação. Quando o maligno te usa,
é morte, é destruição. Quando uma mulher ela tem relação com seu marido, com seu esposo, é bênção. São filhos dentro do casamento. Quando a mulher ou o homem tem relações promíscuas com qualquer um, traindo uma série de enfermidades, de maldição sobre si, por conta desse relacionamento nocivo, contrário à família, contrário à vontade de Deus, cheio de pecado, traz maldição, traz prejuízo, traz morte. O conselho de Deus traz a vida, o conselho do adversário traz a morte. Veja, Deus te chamou para ser feliz, para a vida. O inimigo, ele quer o contrário, ele quer a tristeza e a morte. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O inimigo das nossas almas, o espírito do anticristo, é o descaminho, é a mentira e é a morte. Ele não pode te dar a vida. Ele é como um filho rebelde que se afastou do pai, que odeia o pai, mas que depende do pai, que quer viver com os bens do pai. Veja, os demônios, eles precisam de você para poder viver, porque eles são espíritos desligados de Deus. Espíritos como os que eu te falei, espíritos condenados à morte, porque eles não têm como usufruir da energia de Deus, porque eles estão desligados de Deus. Então eles estão fadados ao sofrimento, a lugares áridos. Só que quando ele vê você, ele procura habitar em você e te usar como um entretenimento, como um cavalo que eles chamam, para poder beber, fazer sexo, para poder fazer toda sorte de imundícias e de corrupção, porque ele se alimenta da sua alma, ele se alimenta do teu espírito, da tua energia, e ele quer te usar, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer levar a tua alma, ele precisa de você para viver, para sentir a vida. Não dê a sua vida a ele. Antes, escolha Jesus Cristo. Se volte para Jesus Cristo. Crê em Jesus Cristo. E este buraco que tem no teu coração, na tua alma, na alma de todo ser humano que já nasceu e passou por essa terra, será preenchido pela vida, pelo sangue precioso do Senhor Jesus, que veio para nos resgatar, que veio para nos dar vida, para salvar as nossas almas e o nosso espírito. E aí, Deus falou com você? Se falou, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação e ajude essa mensagem a chegar a mais pessoas. Deixe o seu comentário registrado. Que Deus te abençoe.